Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel, capítulo de número 47. Eu estarei compartilhando a palavra de Deus com vocês essa noite. E eu quero ser bem breve e pontual ao seu coração. Eu creio que Deus vai nos levar em águas profundas aqui essa noite. Aleluia. Ezequiel 47, capítulo 47, versículo de número 1 ao 6. Depois me fez voltar à entrada da casa, e eis que saiu águas de da casa para o oriente, porque a fachada da casa estava para o oriente, e as águas desciam de baixo, do lado direito ao sul do altar. E me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho exterior, e a porta de fora, pelo caminho da porta que olha para o oriente, que águas fluíam do lado direito. Saí do homem do oriente, levando o cordel em sua mão, mediu 660 metros e me fez passar águas que chegavam nos tornozelos. Mediu outros 660 e me fez passar por águas que me davam nos joelhos. E me fez passar mais 666 metros e águas agora que me davam no lombo. Já era um rio, águas que cresciam de maneira que o rio não se podia passar, senão a nado. Disse-me: vede isto, filho do homem. Depois me conduziu e me fez tomar no ribeiro do rio. Olha que lindo isso. Nós estamos diante de um profeta chamado Ezequiel. O texto é bem conhecido. Existia uma visão profética de Ezequiel sobre águas, e essas águas elas desciam debaixo do altar, debaixo da casa de Deus. E aparece um homem. Ele pega Ezequiel, começa a andar com ele, pega de Ezequiel e começa a andar com ele dentro de águas, e vai andando dentro dessa água. E essa água agora não é simplesmente só uma água, agora essa água vira um rio, e são águas muito profundas. E eu queria compartilhar com vocês essa noite sobre indo mais fundo no rio do Espírito. Aqui não fala de uma água física, mas de uma visão do reino espiritual. E eu queria compartilhar com vocês sobre isso, sobre entrando nesse rio, nesse lugar de mais profundeza desse rio, que é o próprio Jesus Cristo. Aqui é uma visão profética de Ezequiel para os nossos dias, de águas que não são rasas, mas águas que são profundas. E eu queria compartilhar com vocês sobre isso. E eu queria começar falando sobre 3 níveis que você precisa largar, e um nível que você precisa entrar. Existem 3 níveis nesse texto que nós precisamos largar ele, e existe um nível que nós precisamos entrar. E o primeiro nível que você precisa largar, nós precisamos largar, é o nível do calcanhar, versículo de número 3. Olha que interessante, era 660 côvados, 660 metros na verdade, 1000 côvados. Então eram águas muito profundas. Mas sabe o que acontece? Esse homem pega Ezequiel e vai levando ele, mostrando a profundidade desse rio. Mas sabe o que acontece? Ele para primeiro, mostrando o calcanhar, para e diz: não, tem águas aqui que estão no calcanhar. E o que é o calcanhar? 500, 600 metros de profundidade, só o calcanhar dentro desse rio. Sabe o que isso fala? Fala de um nível raso, de um nível que não é profundo, mas de um nível que é raso. Um nível que nós precisamos largar para conhecer mais desse rio. Nós precisamos largar o nível do calcanhar, porque existe uma imensidão de um rio, e nós precisamos largar esse nível que é um nível raso. E sempre Jesus, ele convida os discípulos para irem para outros níveis. Jesus chega para os discípulos e fala: vocês precisam negar a vida de vocês. Para quê? Para que vocês possam ter um relacionamento mais profundo comigo. Então você precisa largar esse nível de raso. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você entrou em águas profundas e no conhecimento de Deus? Então esse é o primeiro nível que nós precisamos largar, o nível do calcanhar. Esse nível é muito raso. E o outro nível que nós precisamos largar é o nível dos joelhos. Versículo de número 4.
Fala sobre águas agora que davam nos joelhos. Mas ele não para aqui, porque esse nível também precisava ser largado. Águas que davam no joelho. Aqui ele não está falando de algo que é para orar. Não, você tem que orar mesmo. Mas aqui ele fala de um nível que era o joelho, que a parte maior do corpo ainda estava fora da água. Entrou no rio, mas vai entrando mais um pouco e dá água no joelho. Mas sabe o que acontece? Existe uma parte maior do corpo fora desse rio ainda. Olha o que acontece, existe parte aqui ainda desse corpo que está fora do rio ainda. Você já parou para pensar nessa quarentena? Qual é a parte que está fora do rio da sua vida? Qual é desse rio da vida? Qual é a parte que ainda está fora? Talvez você já caminhou, você já confessou Jesus, você já começou a orar, mas talvez exista uma parte ainda que precisa ser mudada. Talvez a maior parte do corpo ainda está fora desse rio. E agora nós vamos falar também sobre a terceira nível que você precisa largar. Agora você precisa largar o nível da lombar. Águas que davam no tornozelo, nível muito raso. Águas que davam no joelho, nível ainda que precisava a parte maior ser mudada, porque a parte maior ainda estava na terra ainda. Mas existe agora um nível que aumentou. Esse nível aumentou. Esse nível agora foi para a lombar. Mas sabe o que acontece? Esse nível ainda precisava ser retirado da vida de Ezequiel. Sabe por quê? Porque na lombar ainda existe uma parte que precisa ser mudada ainda. Qual é? A parte do coração ainda. A parte da boca, a parte dos olhos, a parte da mente. Ainda existia uma parte que precisava ser mudada. Ainda existia uma parte que precisava ser inundada nesse rio. Aí talvez você está olhando para mim agora e ainda existe parte na sua vida que precisa ser inundado pelo poder desse rio que é o Espírito Santo de Deus. Então a lombar ainda era um nível que precisava ser mudado ainda. Mas esses são os 3 níveis que precisam ser deixados de lado. Mas existe um nível que você precisa entrar. Essa quarentena nos só colocou no lugar onde nós realmente estávamos. Quem não lia a Bíblia, continuou não lendo a Bíblia. Quem não orava, não continuou orando. Quem não buscava a Deus, não continuou buscando a Deus. Mas essa quarentena, o ano de 2020, é um ano de profundidade, de nós sairmos do raso, de nós mudarmos algumas coisas que precisam ser mudadas, para a gente entrar nesse nível. E é esse nível que eu quero falar com vocês bem rápido. Bem rápido. E o nível que você precisa entrar está no versículo de número 5. Que agora Ezequiel é tomado pela mão. Ele vai levado até os 3 níveis que ele precisava ser largado. Mas existia um nível agora que esse homem que apareceu para levar Ezequiel mostrou a ele. Ezequiel disse que viu esse rio, e ele disse: são águas muito profundas. Esse rio não tem como eu passar andando. Esse rio eu tenho que passar a nado. Eu tenho que afundar nele. Eu tenho que entrar nele. Olha o que acontece nesse nível aqui. Não é o filho, não é o homem que leva ele, mas Ezequiel tem que entrar. Existem níveis que nós precisamos entrar em Deus. Níveis maiores de obediência, níveis maiores de escutar a sua voz, níveis maiores de profundidade, de conhecer a Deus. E esse nível é o nível da profundidade. Esse é o nível que nós precisamos entrar. Aquele homem leva Ezequiel até aquele lugar para mostrar que existe um nível que Ezequiel precisa entrar. E esse nível é o nível da profundidade. Sabe o que acontece? O nível da profundidade, você perde o controle. Sabe o que acontece com o ser humano? Ele quer controlar todas as coisas. Ele quer estar mandando em todas as coisas. Ele quer controlar as suas finanças. Ele quer controlar a sua família. Ele quer controlar tudo aquilo que ele faz. Mas existe um nível que nós se submetemos e falamos: Deus, eu não consigo, é todo seu. Porque nesse nível de profundidade, é tu que manda na minha família, é tu que manda nas minhas finanças, é tu que manda na minha vida. Esse nível precisa ser entrado, é o nível da profundidade. E no nível da profundidade você escuta ele. Deixa eu te perguntar,
Nessa quarentena, você escutou a voz de Deus? Nessa quarentena, você abriu a palavra e disse: Senhor, eu estou aqui, me revela os segredos da Tua palavra. Senhor, me revela quem Tu és. Eu não quero ser um Jó que conhece de ouvir falar, mas eu quero ser alguém que está no nível profundo e escuta a Sua voz. Existem dois tipos de pessoas que estão me escutando agora. O primeiro tipo é a multidão, que ela escuta o profeta descer do monte para ela escutar o profeta. Mas existe um tipo agora, nesse exato momento, que é que nem Moisés, está escutando a Deus a face, no nível mais profundo, no nível mais elevado. Deus quer te levar a um nível profundo. Deus Ele não quer que você seja raso. Deus, Ele quer te levar para o profundo. No profundo você vai ver que tudo está no controle dele. Parece que as finanças não vão dar certo, mas no final do mês dá certo. Parece que não vai dar, mas quando você entra nesse rio, você afunda nesse rio. Olha que interessante, não é um lago, porque o lago ele fica parado, mas é um rio que ele vai te levando a outros níveis mais fundos. Nós precisamos entrar nesse nível. Mas sabe o que acontece? Para entrar nesse nível de profundidade, a palavra de Deus diz: não se põe vinho novo em odres velhos. Não se põe. Quer um novo nível de profundidade? Eu vou dizer a vocês, sempre existe um novo nível, sempre existe algo a mais. Sabe o que eu olho, tudo que eu vivi, eu olho para mim e falo: Deus, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que existe outro nível. Mas sabe o que acontece? Toda vez que eu falo: Deus, existe outro nível, então Deus fala comigo, sabe o que? Então me dá um odre novo, que eu coloco vinho novo dentro disso. Aleluia. É interessante que aqui o odre, ele era feito da parte da lombar do cordeiro. Ele era retirado. E sabe o que acontecia? Pegava essa carne agora, tirava a carne daquela pele que seria feito o odre. Aí sabe o que acontecia? Pegava a carne, aleluia, glória a Deus. Pegava aquela carne, colocava no sol, colocava ela no sol, pegava a carne e colocava ela no sol. Para quê? Para que o sol tirasse o cheiro da carne. Era assim que era feito os odres. Quer um novo nível? Então dá um odre novo a Deus. Dá um odre novo. Entra no nível da profundidade. Quando se coloca o sol, a carne se expondo no sol, o cheiro da carne vai embora. Sabe o que acontece? No nível da profundidade, nem o seu passado vai ser o mais importante. O seu passado vai ser esquecido, até pelas pessoas. E olha que lindo isso. Existe um novo nível. Existe o nível da profundidade que nós precisamos entrar. Esse nível é muito interessante, que Jesus chega para um leproso e ele pergunta a ele: o que queres que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça? E sabe que aquele leproso, aquele leproso diz: eu quero ser limpo, eu quero ser curado, Jesus. Mas você já se perguntou por que Jesus faz uma pergunta dessa, se ele conhece todas as coisas? Você já parou para pensar por que Jesus chega para um leproso e pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Por que Jesus faz isso? Porque ele pergunta para o leproso: o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Porque naquela época existia uma lei para os leprosos. Sabe qual era? Eles podiam pedir esmolas. E quando Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Jesus estava expondo ele para, sabe, dizendo o quê? Eu quero te dar um novo nível. E esse nível é de cura. Mas sabe o que acontece? Você vai ter que parar de pedir esmolas. Você vai ter agora que ficar limpo. E aquele leproso, sabe o que? Eu quero ser limpo. E Jesus disse: eu também quero ser limpo. Porque você está elevando o nível agora. Você está entrando num outro nível comigo. Existe um novo nível. Existe um outro nível liberado para nós.
um nível de escutar a Deus. Jeremias 29:13 diz: vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. O seu coração precisa ser inundado nesse rio. Você precisa se expor o seu coração a Ele. Senhor, eu sou mau, o meu coração é mau, eu não consigo assim, o meu coração deseja muito mal. E você se expondo a Ele, colocando o seu coração diante dEle, elevando o seu nível diante dEle. Ele olha: então eu quero te curar, porque eu quero te levar ao nível mais fundo, filho. Eu posso te curar. E é incrível que quanto mais você entra na água, mais você pega fogo. Quanto mais você entra nesse rio, mais você pega fogo. Quanto mais você conhece de Deus, quanto mais o seu nível entra no nível da profundidade, vai chegar a vez que Ele vai bater lá na sua cama e vai dizer: ó, chegou o tempo de orar aqui agora. Eu quero falar com você, eu quero esse momento para mim agora. Talvez você está me escutando agora, Deus te acordou tantas vezes na madrugada e você parou de entrar nesse nível. Deus está te expondo de novo, para você entrar de novo nesse nível, desse nível de escutar, de você andar no seu trabalho e Deus falar com você e dizer uma palavra profética para alguém. É nesse nível da profundidade que talvez as pessoas não vão te entender, e agora você quer que elas te entendam, mas não tem como, porque na profundidade você é levado no vento do Espírito de Deus. Você é movido pelo mover de Deus. Aleluia. E olha que lindo que Jesus diz em João 7:38: aquele que crê em mim, como diz as Sagradas Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que interessante. Quanto mais você chega a mim, quanto mais você aceita esse rio na sua vida, agora ele brota de você. Quanto mais eu entro nesse rio, vou sendo moldado e transformado no caminho. E sabe o que acontece? Agora não aparece mais o Israel, mas o rio do Espírito Santo de Deus através da minha vida. Esse é o tempo desse nível de profundidade, que as pessoas vão olhar para você e não vão dizer: lá vai Sicano, lá vai fulano. As pessoas vão dizer: lá vai a mulher de Deus, lá vai o homem de Deus, porque ele entrou no rio e agora esse rio está fluindo dele. Não, ele não aparece mais, nem o passado dele aparece mais, aquele apelido que ele tinha não aparece mais, porque agora está inundado no rio, e quem aparece é Jesus Cristo na vida dele. É esse lugar que nós precisamos entrar. João 4, uma mulher envolvida com tantas coisas, com tantos maridos, e Jesus chega para ela e pergunta: você pode me dar um pouco de água? Ela fala: como assim? Nós temos uma guerra, você não trouxe nem o balde para me colocar água para você. E Jesus olha para ela e fala: sabe o quê? Ah, se tu soubesse quem fala contigo, porque se você acreditasse nisso, fluiria um rio de dentro de você, e nunca mais você precisaria pegar água que é momentânea, mas uma água que é vida eterna. Aleluia. Uma água que ela te acorda de madrugada, uma água que ela te dá revelações, uma água que Ele fala contigo, uma água que você vai no bebedouro na sua casa e Ele diz: filho, eu te amo. Aleluia. Aleluia. Essa pandemia, Deus quer nos levar a um nível mais profundo nele, de conhecimento da sua glória. Aleluia. Aleluia. Nesse nível de profundidade, as experiências são sobrenaturais. Nesse nível de profundidade, você tem experiências com Ele. Nesse nível que você entra de profundidade, você tem experiências que vão marcar a sua vida e a sua história. Israel, mas eu tenho um testemunho aí de 20 anos atrás. Não, meu irmão, não, querido. Esse rio está disponível agora. Você pode acessar ele agora e ter uma nova experiência com Ele, um novo caminhar com Ele. Israel, já passou a minha idade, eu já tenho 60 anos. Deus quer renovar as suas forças. Deus quer que esse rio, Ele transforme a sua vida ainda. Aleluia. Aleluia. Deus quer nos levar a esse nível de profundidade, esse nível de conhecimento da sua glória. Eu não quero ser mais um cristão que anda no nível de calcanhar, nível raso, talvez no nível de joelho, que precisa muitas coisas aí serem mudadas. Não quero alombar, porque o coração precisa ser mudado aí, mas eu quero entrar nesse rio, nessa profundidade.
Aleluia, por isso que Paulo ele grita: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento, porque agora eu te conheci de verdade. Agora eu vi coisas inefáveis que eu não posso contar agora. Aleluia. Esse é o nível de profundidade, de que você acorda apaixonado por Jesus. Aleluia. De que você acorda amando a Deus ainda. Aleluia. Nesse nível de profundidade você perdoa com facilidade. Nesse nível de profundidade você ama com facilidade. Nesse nível de profundidade Deus te ensina a abençoar vidas. Nesse nível de profundidade o que é seu não é mais seu, agora é de Jesus Cristo, porque tudo que nós temos é Ele que dá, tudo que temos é Ele que faz. Aleluia. Então é nesse rio. E ele disse agora para Ezequiel: viste, filho do homem. E depois me conduziu e me fez tornar ao ribeiro. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Nesse nível de profundidade, esse rio ele correu e ele chegou ao Mar Morto. E sabe o que aconteceu? Pode ler os versículos posteriores disso. O Mar Morto começou a ter vida, começou a ter árvores. No Mar Morto, sabe o que aconteceu? Ele falou: fala para esses servos que eles têm que parar de ir nesse pântano. Sabe por quê? Porque agora esse pântano vai se tornar águas limpas. No nível da profundidade, nós não colocamos forças para ser purificados, simplesmente Ele nos purifica de todo o pecado. Nesse nível, Ele dá vida àquilo que está morto. O que é que está morto na sua vida nessa pandemia aí? Talvez você passou 40 dias praticamente sem ler a Bíblia, sem orar, sem buscar esse nível de profundidade a Deus. Sabe o que acontece? Em 3 meses você tinha lido o Novo Testamento inteiro. Em 3 meses. Em 3 meses, o quanto de tempo você tinha gastado em oração a Deus. Deus quer te levar a outro nível. Israel, mas isso aí já aconteceu no passado. Não, Deus tem algo novo. Deus tem um novo nível para a sua vida. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. E quando eu penso que eu estou profundo, eu olho para Deus e falo: Deus, eu não sei de nada ainda. Eu preciso entrar mais nesse rio. Eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais a Tua palavra. Eu preciso aprender mais a respeitar. Porque nesse rio, até aquele que é bravo se torna manso. Aleluia. Quando a Bíblia diz que quando ele vai mais fundo, tão profundo, começa as árvores nascerem no ribeiro. Nós precisamos entrar nesse nível de profundidade, nesse nível de que tudo que eu tenho é de Deus, nesse nível de que fazer a obra de Deus é o meu prazer, porque eu não quero ficar no nível raso. Eu não quero ser um cristão que vem e volta e vai embora para casa. Não. Deus quer te levar a um novo nível, de te acordar amanhã, na segunda-feira, e te levar ao entendimento da sua palavra. Amanhã, na segunda-feira, mesmo que pareça que é um dia cheio de coisa, um dia que você vai entrar nesse rio mais fundo. Talvez Deus está despertando para orar na madrugada, orar por alguém. Nesse nível de profundidade, a gente não se importa com a opinião de ninguém. A gente não se importa. A gente não se importa com o que vão dizer. A gente não tem vergonha de pregar o Evangelho. Não tem. Não tem. Eu lembro uma vez que eu evangelizei a montada o ano inteiro. Para encerrar, durante o ano inteiro eu evangelizei a montada toda manhã. Eu orava de manhãzinha e evangelizava no meio da rua. E sabe o que aconteceu uma vez? Eu ia passando na calçada do grupo e um homem me chama. Esse homem era um galego. Ele me chama: vem cá, vem cá, vem cá. Eu falei: o que foi? Eu fiquei com medo. O que foi que aconteceu? Ele falou: não, eu gostaria de me reconciliar agora. Eu estou há 17 anos fora da casa de Deus, mas quando você passou aqui, eu senti vontade de me reconciliar. Sabe por quê? Porque no nível da profundidade, esse rio brota de nós. As pessoas correrão para Deus através da nossa vida. Aleluia, aleluia. Deixa esse rio fluir de você. Deixa esse nível te atingir.
Deixa esse nível quebrar a sua moral. Deixa esse nível quebrar totalmente o teu caráter e te dar o caráter dele. Deixa esse rio entrar em você. O Thiago vai louvar com a gente essa noite. E eu estarei orando com vocês. E Deus quer nos levar a um nível de profundidade. 3 níveis que nós precisamos largar. E um nível que nós precisamos entrar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai inundar terras secas essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a ti. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, meu alma confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça encobre os meus temores, me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Oh, 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 oh. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Que já estive e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.